Quero falar sobre um tema que está presente no trabalho, está presente na economia, está presente no comércio, nas instituições, nas famílias e até mesmo na igreja. Eu quero falar sobre crises. Veja você que esse texto de Gênesis 26 fala de uma crise enfrentada por Isaac. E naqueles dias havia fome sobre a terra. E como lidar com crise numa época em que nós estamos praticamente saindo de uma crise global provocada pela pandemia, onde muitas pessoas perderam familiares. Como lidar com a crise no contexto e o principal, quais são os princípios que nós devemos aprender com a Bíblia para lidar com grandes crises? Primeiro, que não há ninguém aqui nesse auditório que não tenha experimentado algum tipo de crise. Todos nós enfrentamos, ou talvez você ainda enfrentará, ou você já enfrentou, mas todos nós enfrentamos uma crise na nossa vida. Dificilmente alguém passará por esse mundo sem experimentar algum tipo de crise. E esse capítulo 26 de Gênesis é um dos capítulos mais bonitos no que diz respeito a princípios que nós podemos adotar na hora de enfrentar uma crise. Eu não vou ler os 35 versículos aqui, mas à medida em que eu for falando dos princípios, vai haver aí abaixo no projetor os versículos referentes ao princípio que eu estou falando, e aí vocês podem acompanhar melhor. Irmãos, na crise, em primeiro lugar, nós não podemos ficar acomodados. A crise é um lugar onde nós somos desafiados a lutar, a buscar novas alternativas. Diz a Bíblia no versículo 1 que veio sobre a terra uma fome. A fome forçou Isaac a sair da sua terra. Na fome, ele precisou ir para Gerar, em busca de pastagem para os seus rebanhos. E é interessante que na crise, eu não vejo no texto, em nenhuma narrativa desse texto, Isaac se lamentando, chorando. Eu não vejo ele murmurando. Não, ele saiu. A Bíblia diz que ele foi buscar Abimeleque, rei dos filisteus. Ou seja, ele se moveu, ele não ficou parado. Há muitas pessoas que paralisam suas vidas ao enfrentar uma crise. Mas na crise não é lugar de paralisação. A crise é lugar de movimentação. É onde você mais precisa se movimentar. Ser criativo, buscar novas formas. Imagina quantas pessoas precisou nessa época de pandemia se reinventar profissionalmente, porque foram afetados pela economia. Então, o primeiro princípio que eu aprendo é que na crise nós devemos lutar. Segundo princípio, verso de número 2, na crise não devemos buscar atalhos. Veja que fugir da crise é algo muito perigoso. O Isaac, ele queria fugir da crise. E ele é advertido por Deus. Deus adverte e diz assim para ele: Isaac, você não vai fugir da crise, você não me desça ao Egito. Você não desce no Egito, você vai ficar na terra que eu disser que você vai ficar. Bem, por quê? Porque o Egito naquela época era uma terra de muita fartura, de muita riqueza,
de muitas oportunidades. E a fome estava vindo sobre a terra, e é lógico, ele foi tentado a ir para o Egito. Porém, não era esse o plano de Deus. Deus queria abençoar o Isaac na terra onde ele lhe mostraria. Irmãos, na crise, o ateu pergunta o seguinte: o que eu faço para sair dessa situação? Mas o crente pergunta: como posso aprender com essa situação? Na crise, nós temos que tomar cuidado para não transgredir os valores de Deus. Olha o que diz no verso de número 3. Na crise, tira os seus olhos das circunstâncias e coloque-os nas promessas de Deus. Porque o texto diz que Deus aparece a Isaac e Deus lhe dá uma ordem e 3 promessas. Qual é a ordem que Deus dá para Isaac? Não desças ao Egito. E quais são as 3 promessas que Deus faz a Isaac? A primeira promessa: eu serei contigo. Isso significa que na crise, a presença de Deus é conosco. Depois Deus diz para ele: eu te abençoarei. Isso significa que na crise, Deus será o nosso provedor. Em terceiro lugar, Deus diz para ele: eu te multiplicarei. Ou seja, na crise, não nos faltará a prosperidade do Senhor. Então, tempos de crise é tempo de sermos orientados pelas promessas de Deus e não pelos prognósticos pessimistas. Eu aprendo também, no verso de número 6, que na crise eu devo obedecer a Deus sem racionalizar, sem questionar. Por quê? Porque a fé não discute, a fé não questiona, a fé não racionaliza, a fé não duvida, a fé simplesmente obedece. Isaac aprendeu a obedecer a Deus com seu pai Abraão, que também foi um homem obediente. E Deus disse para ele: não vá para o Egito. E ele obedeceu, ele ficou em Gerá. Então, o caminho da prosperidade é a obediência. O caminho da obediência nos leva à bênção do Senhor. Na crise, somos desafiados a não fugir de Deus, mas fugir para Deus. Ir de encontro a Deus. Obedecer a Deus. O que Deus está me ensinando nesse cenário? O que Deus está falando comigo nessa situação? O que eu posso aprender com isso? Em quarto lugar, na crise, somos tentados a muitas vezes mentir. Mas não devemos mentir. Veja que Isaac comete o mesmo pecado de mentira do seu pai Abraão. E nas mesmas circunstâncias. Porque o Abraão, quando foi para o Egito, mentiu acerca de Sara. E agora o Isaac mente a respeito de Rebeca. E ele mente por quê? Ele mentiu para salvar a sua pele, demonstrando que amava mais a si mesmo do que a sua esposa. Isaac mentiu porque ele estava preocupado com a sua segurança. Ele não estava preocupado com os sentimentos da sua mulher. O Isaac foi covarde na hora em que ele mais deveria ser
corajoso. Ele chega para os reis dos filisteus e diz que a esposa dele é irmã dele. Notem que ele coloca em risco a vida da sua mulher, oferecendo ela, usando dos seus dotes físicos, porque o texto diz que ela era formosa de aparência, e colocando a sua esposa como um fator de risco. Então, na crise, não ouse mentir. Por quê, pastor? Porque toda mentira um dia será descoberta. Toda mentira, quem mente, quem tem o hábito de mentir, de falar mentira, uma hora a casa cai. E aqui, a mentira que havia sido contada, tornou-se uma mentira descoberta. Já diz que a mentira tem pernas curtas. Olha aqui a mentira. O Isaac, o rei Abimeleque, que ele foi pedir ajuda, olhou pela janela e viu que ele estava acariciando a sua esposa. Ou seja, na intimidade, estava nas carícias com a mulher. Mas para fora do portão, ele negou a sua mulher, dizendo que era sua irmã. Então, o discurso aqui não bate. Isaac é o tipo do marido que é só marido dentro do quarto. Para fora do quarto, não defende a mulher, coloca a mulher em risco, não lhe dá proteção. Fora dos portões, não teve coragem de assumir a sua mulher, e isso feriu o coração de Rebeca, a ponto de, daqui para frente, o diálogo ter morrido na vida desse casal. A ponto de, quando nós vamos para o fim da história do Isaac com a Rebeca, a gente se depara que os dois passaram a velhice na solidão. Já não se falavam mais. Não tinha diálogo. Morreu a confiança. Então, tudo começou com uma mentira. Mentira gera consequências. Eles já haviam, no capítulo anterior, cometido o erro de jogar um filho contra o outro. E agora, eles vão sofrer as consequências. Sabe como que foi a velhice de Isaac? A velhice dele foi a ausência do seu filho Jacó, a revolta do outro filho Esaú e a falta de diálogo com a Rebeca. Isaac havia acabado de ouvir lindas promessas de Deus. Eu serei contigo, eu te abençoarei, eu te multiplicarei. Mas ainda assim, ele comete 3 erros gravíssimos que nenhum casal pode cometer. O primeiro deles, a mentira. Nenhum casamento prospera se houver mentira entre os cônjuges. Não prospera. Segundo erro, egoísmo. Ele, para salvar a sua pele, mentiu acerca da sua mulher e colocou ela numa situação de risco. Nenhum relacionamento prospera quando há egoísmo de uma das partes ou de ambas as partes. E o terceiro erro que o Isaac cometeu, além da mentira, além do egoísmo, foi o medo. Lá no verso de número 9 e no verso de número 10 diz: eu disse isso para que eu não morresse por causa dela. Medo. O mesmo medo que estava presente na vida do seu pai Abraão. Então, irmãos e irmãs,
Lembre-se, toda mentira gera consequências. Não pense você que a mentira não vai ser descoberta, porque um dia a casa cai. Verso de número 12. Na crise, faça o ordinário e espere pelo extraordinário. O que é o ordinário? O ordinário é aquilo que as minhas mãos podem fazer. E o que é o extraordinário? É aquilo que as minhas mãos não podem fazer, só Deus pode fazer. Honrar a minha família, eu posso fazer, eu não preciso do extraordinário de Deus. Cuidar da minha casa, eu posso fazer, eu não preciso do extraordinário de Deus. A gente está delegando coisas para Deus fazer e Deus devolve a bola e fala, não, isso aí é para você fazer. Isso aí é para você cuidar. Isso daí é para você acompanhar. Veja você, muitos podiam dizer para Isaac, Isaac, rapaz, a fome chegou, aqui não chove, a terra é seca, aqui não tem água, aqui é deserto, não vai dar certo. Porém, na crise, o Isaac desafia o tempo, desafia as previsões, os prognósticos, desafia a lógica, e o que ele faz? O texto diz, semeou Isaac naquela terra. O que isso significa para mim e para você? Na crise, pare de reclamar, semeie na sua terra, semeie no seu casamento, semeie nos seus filhos, semeie no seu trabalho, semeie na sua igreja. Ande por fé. Não ande olhando as circunstâncias. Ande olhando para o alto, para Deus, que é dele que vem o nosso socorro. E Ele fará o extraordinário. Qual foi o extraordinário do texto? A Bíblia diz que Deus o enriqueceu. A Bíblia diz que Deus o prosperou. A Bíblia diz que ele ficou riquíssimo, que ele passou a possuir ovelhas e bois em grande número de servos. Ou seja, o homem prosperou porque Deus fez o extraordinário. A ponto dos filisteus passarem a ter inveja do progresso dele. Então, na crise, faça o ordinário e deixa que Deus faça o extraordinário. É hora de parar de murmurar, é hora de parar de reclamar, parar de arrumar desculpa, arregaçar as mangas e confiar em Deus, irmãos. E confiar em Deus. Há 4 lições na crise que eu aprendo com Isaac nesse texto. A primeira delas, no verso de número 22, é que na crise eu posso reabrir poços antigos. Nós precisamos aprender uma coisa, irmãos. Na crise é lugar de nós refletirmos quais os poços que eu preciso abrir. E melhor, há entulhos nesses poços que precisam ser removidos? Eu preciso remover esses entulhos. Porque os filisteus, o que eles estavam fazendo? Enquanto Isaac inaugurava um poço, os filisteus iam lá e jogavam entulho e fechavam os poços. Forças contrárias. Mas ele foi paciente. Falou, vocês não vão me vencer. Vocês querem o meu mal? Vocês não vão me vencer. Eu confio em Deus. Deus disse que estaria comigo. Deus disse que me abençoaria. Deus disse que me multiplicaria. Verso de número 19. Então cavou os servos de Isaac no vale e aí achou um poço de água nascente. O homem se tornou um especialista em cavar poços.
Na crise é lugar também de nós nos tornarmos especialistas. Isaac começou a cavar poços. Ele veste a camisa, ele vai à luta, ele se torna um doutor no assunto. Enquanto todo mundo está reclamando da crise, da fome, Isaac está sendo um empreendedor de sucesso. Enquanto muitos na crise choram, outros vendem lenços para ganhar dinheiro. Então, eu aprendo com Isaac, no verso de número 20, que na crise eu não tenho que ficar lutando, brigando. Ah, quem está certo? Quem está errado? Ah, mas por quê? Mas eu sou assim por causa disso. Não, mas a minha atitude com você foi assim por causa que você fez isso. Não, olha aqui. O texto diz que os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac. Essa contenda tem como motivação dinheiro. Porque o Isaac cavava poços, saía água e os caras ficavam com inveja, ia lá e jogava entulho nos poços. Então, o nome desse poço significa Poço de Ezeque. Ezeque no hebraico significa Poço do Conflito. E o outro nome dado a esse poço é Sitna, da onde vem a raiz da palavra Satanás. Então, quem é que estava por trás daquela discussão? Os conflituosos e os satanistas. Era os Satanás que estava por trás dos pastores de Gerá, levando eles a contenderem com Isaac. E aí o que ele faz? Ao invés de ele ficar perdendo tempo com essa turma, ele vai adiante cavar outros poços. Irmãos, não perca tempo com quem está te invejando, com quem está desejando o seu mal. Vai para frente, vai cavar novos poços, vai empreender em outras áreas. Vai ganhar o seu dinheiro suado, honestamente, justamente. Vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Verso de número 22. Olha o que aconteceu. Por ele não ficar no poço contendendo lá com os satanistas e com os conflituosos, ele foi e cavou outro poço ainda. E aí chamou esse poço de Reobote. Esse poço de Reobote significa, Reobote no hebraico, amplos espaços. Olha aqui, o homem foi em busca de novas oportunidades, novos espaços. A história da vida, meus irmãos, ela é dinâmica. Enquanto alguns torcem contra você, Deus está a favor de você. E quando Deus está a favor da gente, não precisamos temer, porque nós sabemos que Deus vai nos abençoar e nos prosperar. Olha o que diz o texto no verso 22. Porque agora deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. E aí, no verso de número 23, na crise eu também aprendo que é uma oportunidade para eu levantar altares. O texto diz que Deus apareceu para o Isaac em Berseba, e essa é a segunda vez que Deus aparece para ele. E Deus apareceu para ele para quê? Para renovar as promessas. O Senhor disse para ele, olha, não temas, eu sou o Deus do seu pai Abraão, e eu estou aqui renovando minhas promessas com você. Eu te multiplicarei, eu serei contigo, eu te abençoarei. Não temas, por favor, não minta, não busque atalho, não queira brigar com ninguém, não fique amargurado no seu coração. Creia somente que eu estou no controle de todas as coisas, que vai ter um desfecho bom essa história. Só creia. Como é difícil para a gente, irmãos, crer no que Deus está falando. Isaac, ele responde a essa aparição de Deus, de que forma? Levantando um altar para invocar o nome do Senhor. Ou seja, Isaac é um homem bivocacionado. Ele cava poços, ou seja, ele é um empreendedor, mas ele levanta altares, ele é um religioso. Para Isaac, liturgia e trabalho são a mesma coisa.
Tudo que você faz na vida tem que ser um ato litúrgico. Ou seja, a sua segunda-feira precisa ser tão litúrgica quanto o culto de domingo. Se no seu escritório, no seu balcão, no seu comércio, você não levanta altares a Deus, o seu culto de domingo vai ser vazio. Então o Isaac aprendeu na crise, é na crise que ele se torna um empreendedor, ele abre poços, ele busca oportunidade, ele se move, ele luta, mas ele também, diz o texto, levantou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então não esqueça que na crise é lugar de você ficar no altar do Senhor. Ah, mas fulano já disse, já aconteceu, já tomou decisão, já... Fique no altar do Senhor. Ore a Deus, peça para Deus falar com você, mostrar para você o propósito de tudo isso. Não murmure, não reclame, não defame, não deprecie ninguém. Ninguém pode ser culpado pelas suas presepadas, pelo que você faz de errado. Na crise, verso de número 26, reconcilie-se contra quem se levantou contra você. Porque, olha que interessante, olha como a história muda. Os filisteus, aqueles mesmos, que o texto diz, que estavam tendo inveja do Isaac, que estava jogando entulhos nos poços que ele abria, olha como a história muda. Agora, eles procuram Isaac para se reconciliar com Isaac. E isso tudo, eles ainda reconhecem, diz o texto, porque nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Ou seja, não adianta a gente ficar lutando contra você. Deus é contigo. A gente enterra um poço seu e você abre 3. A gente prejudica você numa área, Deus te abençoa em 2 áreas. Ou seja, eu aprendo que quando nós entregamos as nossas causas na mão de Deus, não precisamos nos defender, porque quem nos defende é Deus. Eu aprendo que quando eu cuido da minha fé, Deus cuida da minha reputação. Os inimigos dele vieram fazer as pazes com ele. Olha, nós não queremos mais arrumar briga, não. Eu sei que a gente havia expulsado você, eu sei que gerou contenda, mas eu estou vendo que não está valendo a pena brigar com você, não. Irmãos, não vale a pena brigar. Ficar brigando, gastando energia com coisas que não vale a pena. Nós só temos um único adversário nesse mundo. E é ele. É Satanás. Ele é o nosso único adversário. Se as famílias aprendessem a seguir as orientações divinas, nós não teríamos tantos problemas como temos. Não teríamos tantos filhos se entregando às drogas. Não estaríamos produzindo tantos delinquentes que estão ocupando as ruas de São Paulo. Não teríamos um país tão corrupto, repleto de raposas, de ratazanas, que vão sugando os bens da sociedade. Então, o que esse texto me ensina, meus irmãos? Eu não posso responsabilizar ninguém. Todos nós passaremos por crise, amém? É muito provável que tenha algumas pessoas aqui que estejam em crise. Não é pecado estar em crise. Agora, como que eu passo pela crise? Então, primeiro, passe pela crise não desprezando sua família como fez Isaac. Segundo, passe pela crise não mentindo. Deus não abençoa mentiras. Terceiro,
passe pela crise sem acumular amargura contra aqueles que te invejam. Deixa eu te invejar. Deixa. Eles que se acerte com Deus depois. Quarto, na crise não murmure. Aprenda a confiar em Deus. Deus tem grandes coisas para nós. Grandes coisas. Deus tem grandes promessas para você. Deus quer fazer você ter uma vida superlativa, não uma vida de mendigância. E por último, na crise, aprenda a semear na vida das pessoas. Terminou o culto das 9, aí uma irmã veio ali e falou, pastor, como que é isso, semear na vida de uma pessoa? Eu falei, há tantas formas de você semear na vida de uma pessoa. Por exemplo, eu decidi que eu vou ser amigo do Júnior, eu vou semear amizade no Júnior, eu estou semeando uma coisa boa. Eu vou discipular alguém, eu vou discipular o Luizinho, então eu vou semear na vida do Luizinho. Há formas de nós semearmos na vida das pessoas, de nós sermos bênção. Poxa, o Luizinho é meu irmão em Cristo, eu estou sabendo que ele está passando por uma crise, está lá com uma conta, não pagou, tal, está numa fase difícil. Eu vou lá e vou abençoar ele, eu vou pagar a conta dele, qual o problema? Eu aprendi que quando nós semeamos na vida das pessoas, nós também estamos fazendo algo que agrada a Deus. Eu quero contar um testemunho aqui para vocês. Aproximadamente uns 10 anos atrás, a igreja nem era aqui ainda. Nós estávamos ali em cima da Droga Viva ali, né? Onde hoje é a Ultra Farma, né? E um dia me ligou uma pessoa e falou assim, eu gostaria de conversar com o pastor. E essa pessoa foi até a igreja e eu atendi ele. Ele falou, eu estou a ponto de tirar minha vida. Eu pensei até em tirar minha vida. Mas o que aconteceu? Eu tomei um chapéu. Na época, mais de 3 milhões, 5 milhões de reais. Eu sou um empreiteiro, tenho uma empresa, uma construção. Construo casas, apartamentos. E eu fiz um empreendimento que o cara não me pagou. E os meus funcionários não querem saber, eles querem receber. Eu fui até ameaçado de morte. Eu tive que me desfazer de tudo para poder honrar meus compromissos. O cara estava no chão, na lata. E eu falei, não, você não vai ficar nessa situação para sempre, não. Você não vai ficar assim deprimido, não. Vamos orar por você, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você ir para frente. E oramos por aquele homem. Passou mais ou menos uns 2 anos. Aquele cara que estava falido, Deus abençoou ele de tal maneira, mas de tal maneira, e ele foi perseverante, creu em Deus, que ele já estava com 450 funcionários, construindo apartamento. Aqueles apartamentos em frente ao Senac, ali na Avenida Nova, foi tudo ele que levantou. Deus começou a abençoar, abençoar, abençoar. Quando nós compramos esse terreno, Luiz vai lembrar, nós estávamos na minha casa, eu, o pastor Luiz, e ele. Ele chegou para nós e falou assim, olha, eu cheguei na igreja arrebentado, deprimido, e Deus me abençoou tanto que agora, quando vocês for levantar a igreja, pode deixar que eu vou doar toda a mão de obra para a igreja. Sabe quanto que é a mão de obra de um prédio desse aqui? Calcula aí. É um pouco menos que você ganha lá na funilaria, Luiz. O Luiz conhece o meu caráter e eu disse para ele, ele é testemunha, eu disse assim, olha, irmão, eu vou aceitar a sua oferta, mas eu não quero de graça, eu quero pagar. A igreja vai pagar. Porque eu não acho justo, você vai colocar seus funcionários aqui e tudo mais, mas você deixa eu pagar só o preço que é de custo, não o preço que você cobra?
E nós pagamos, porque Deus foi conosco. Então tudo que você está vendo aqui é tudo pago. Ó. Tudo foi a empresa dele que fez. Ó. Esses pilares aí que não caem, tá vendo? Tudo isso aí, ó. Telhado. Tudo isso aqui, ó. Deus abençoou, irmãos. A gente pagou. E sabe quando foi isso? Na época da Dilma, que estava aquela crise de desemprego, aquela coisa, né? Terrível. Depois veio a crise do Michel Temer. Porque é sempre assim, só muda os nomes, mas as crises sempre continuam, né? Então foi num momento difícil, mas Deus honrou. Então aprenda a confiar em Deus. Talvez Deus esteja falando com você nessa manhã, você não tire os olhos de Deus. Quando você for orar, fala, Senhor, não importa a crise que eu estou passando, fale comigo, eu quero ouvir da tua boca, Senhor. Qual é o propósito com isso? Amém? Há muitos irmãos aqui que têm testemunhos maravilhosos, lindos. Lindos, lindos, lindos. Há irmãos que a gente conhece aqui na igreja, que prosperaram e se tornaram pessoas assim, muito, muito abençoadas. E hoje são muito abençoadores da igreja, inclusive. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Agora, tem que ter fé. Não murmure, não questione, não lamente, não fica, mas por quê? Sabe, se fazendo de vítima, por que sou eu que passo por isso? Eu. Deus tem algum propósito na tua vida. Você crê assim? Amém.